Hoje nós vamos falar sobre complicações em anestesia. A frequência de eventos adversos em anestesia é muito variada, principalmente secundária à dificuldade que se tem em recuperar esta incidência. Em estudo na França, achou-se que os eventos menores giram em torno de 22% dos atos anestésicos. Esses eventos adversos seriam infiltração do acesso venoso, entre outras eventualidades de menor gravidade. Os eventos graves, entretanto, giram por volta de 0,2% dos atos anestésicos. Entre eles, nós podemos citar a hipóxia hipoxêmica com lesão cerebral, a lesão nervosa e a morte secundária à anestesia, evento atualmente extremamente raro, menor do que 1 para cada 20 mil atos anestésicos. Entretanto, deve-se saber que é inevitável a sua ocorrência na nossa profissão e podem gerar demandas legais. A anestesiologia vem progredindo nos últimos anos com relação à morbimortalidade. Observamos nesse diapositivo que a nossa profissão vem evoluindo nos últimos anos. Vemos nesta série de 1972 a 1978, com relação 1996 e 1999, uma diminuição expressiva na mortalidade. Os eventos vêm diminuindo ainda mais do que este estudo relacionado. Um dos projetos mais interessantes que avaliam os efeitos adversos na nossa profissão, na anestesiologia, é o conhecido Closed Clamps Project, iniciado nos Estados Unidos, no qual analisa os eventos adversos que levaram ao processo médico os anestesiologistas. Observa-se no quadro que a morte ou dano cerebral irreversível correspondeu a 32% desses processos, sendo que os eventos respiratórios foram os eventos mais frequentes que levaram à morte ou dano cerebral irreversível, correspondendo a 45%. Uma inadequada ventilação, 7%, uma intubação esofágica, 7%, e uma intubação difícil, 12%, com relação aos eventos respiratórios. Os eventos cardiovasculares corresponderam a uma menor incidência com relação aos respiratórios, apenas 25%. Estudos mais recentes mostraram um aumento dos eventos cardiovasculares, secundários, evidentemente, a uma diminuição dos eventos respiratórios devido à introdução do capnógrafo, à introdução do oxímetro de pulso e uma educação continuada quanto ao reconhecimento e o tratamento de uma via aérea difícil. As lesões dos nervos corresponderam a 21%. Seguiu-se o trauma da via aérea, queimaduras, o despertar durante a anestesia, a lesão ocular, a aspiração pulmonar e outras causas, finalmente, por volta de 19%. E é sobre esses itens que nós iremos abordar os eventos adversos em anestesia agora. A via aérea difícil, primeiramente, nós devemos definir o que é entendido como a dificuldade de ventilação sobre máscara facial. É o anestesiologista experiente que tenha dificuldade em prevenir ou reverter sinais de inadequada ventilação com o sistema balão-válvula-máscara. Conceitua-se dificuldade da laringoscopia a dificuldade de visibilização de qualquer porção das cordas vocais com o laringoscópio convencional. Dificuldade de intubação traqueal é quando o anestesiologista experiente que tenha dificuldade de locação do tubo traqueal com o laringoscópio convencional após 3 tentativas ou 10 minutos. E, finalmente, a intubação impossível é a impossibilidade de intubação traqueal após várias tentativas pelo método convencional. Visto essas conceituações, a incidência. A via aérea difícil tem uma incidência na literatura aproximadamente entre 1 a 6%. A ventilação difícil é desconhecida na literatura a sua incidência, assim como a da laringoscopia difícil. A intubação difícil
ocorre por volta de 0,5% até 13,6%, uma variação muito grande, como nós observamos. Isso se deve fundamentalmente aos conceitos diferentes em que um autor tem com relação ao outro do que é uma intubação difícil. E a intubação impossível por volta de 0,05% a 0,35%. No Closed Class Project, a via aérea difícil ocorreu aproximadamente em 5,9% dos pacientes. E o pico da sua ocorrência, como nós podemos ver, é evidentemente durante a indução da anestesia. Mas esse difícil controle da via aérea pode ocorrer também no intraoperatório, quando se precisou de uma intubação rápida e não se conseguiu, após uma extubação e mesmo na recuperação pós-anestésica. Como é que se pode fazer a prevenção? Os critérios de reconhecimento de uma via aérea difícil na avaliação pré-anestésica dos pacientes. Esses critérios são inúmeros. Os principais é a classificação de Mallampati, pode-se usar a distância tiro-mentoniana, a presença ou não de micrognatismo, abertura bucal e etc. São métodos que avaliam o potencial de um anestesiologista se deparar com uma via aérea difícil. Como é que nós podemos fazer este controle? Ora, evidentemente, através do algoritmo de controle de uma via aérea difícil, reconhecida ou não reconhecida. No caso de uma via aérea que não foi reconhecida no pré-operatório, duas situações podem ocorrer. A ventilação possível e a intubação impossível, nessa situação, caracteriza uma situação não emergencial, uma vez que não irá ocorrer a hipoxemia, uma vez que o paciente está recebendo ventilação com oxigênio. Dentro deste quadro, nós temos as alternativas de máscara laríngea, intubação retrógrada, intubação através da fibrolaringoscopia e inúmeras outras. A ventilação e intubação impossível. Esta situação é uma situação emergencial, pois a hipoxemia irá ocorrer rapidamente. Em sendo assim, as alternativas de rápida administração de oxigênio e controle da via aérea aqui se faz necessário. Entre elas, novamente, citamos a máscara laríngea novamente, temos a utilização do Combitube e a cricotireostomia por punção ou cirúrgica na dependência da habilidade do anestesiologista. O trauma da via aérea ocorre por volta de 8% das vezes, sendo que o trauma dental ocorre entre 1 para cada 4.500 anestesias. Mas nós podemos ter também trauma da articulação temporomandibular durante a intubação traqueal, trauma da laringe e trauma da faringe. Problemas que são relacionados diretamente com o trauma da via aérea. Uma via aérea de difícil controle. Um estado precário da dentição do paciente é um dos principais fatores que leva à avulsão dentária. E o erro da técnica de intubação traqueal também está relacionado com o trauma dental e o trauma da via aérea superior. No mesmo estudo, Closed Class Project, nós observamos então a incidência do trauma com relação à via aérea. Observamos então que a laringe é a região mais afetada durante esse trauma da via aérea. Mas também podemos ter trauma do esôfago, da faringe, da traqueia, da articulação temporomandibular, do nariz e outros locais numa frequência menor. Edema agudo de pulmão pós-obstrutivo. O que é? A definição. É o edema agudo de pulmão, de início súbito, que surge após a desobstrução das vias aéreas em pacientes sem fatores de risco. A sua incidência é ignorada. E qual é a sintomatologia desse tipo de complicação? Presença de secreção serossanguinolenta na via aérea, acompanhado de hipoxemia, presença de roncos difusos e nos campos pulmonares. O edema agudo de pulmão pós-obstrução, a fisiopatologia ainda é desconhecida. A sugerida é que
durante a tentativa da inspiração profunda do paciente com uma obstrução na via aérea, haveria então um aumento da pressão negativa intrapleural. A consequência disso seria um aumento da pressão hidrostática intersticial do alveolar, consequentemente extravasando o líquido do capilar pulmonar para dentro do alvéolo do pulmão. Juntamente, o aumento do retorno venoso levaria uma sobrecarga do ventrículo direito, consequentemente a isso desviando o septo interventricular para a esquerda, diminuindo a complacência do meu ventrículo esquerdo, contribuindo então para um aumento da pressão hidrostática capilar, levando também a esse edema agudo de pulmão, sem nenhuma doença pulmonar, sem nenhuma doença cardíaca evidente. O diagnóstico diferencial de edema agudo de pulmão pós-obstrução seria feito com broncoespasmo, a aspiração pulmonar, a intubação hidrobrônquica e mesmo o pneumotórax. Como é que nós podemos prevenir o edema agudo pós-obstrução? Usualmente é feita através da introdução de uma cânula faríngea, impedindo que o paciente morda o tubo endotraqueal. Mas pode ser feito também através do uso adequado de um bloqueador neuromuscular, certo? E posterior extubação. O controle é feito através de oferta de oxigênio, mantendo a desobstrução das vias aéreas, um suporte ventilatório adequado e nesses que precisam de suporte ventilatório, uma sedação também se faz necessária. A diminuição da pós-carga, a diminuição da pré-carga e a melhora do inotropismo na tentativa de controle deste tipo de edema agudo de pulmão não teria indicação, uma vez que o paciente não apresenta nenhuma doença cardíaca e nenhuma doença pulmonar, como nós já dissemos anteriormente. Pneumonia aspirativa. Sua incidência na literatura é variada. Cohen e colaboradores, em 1986, relataram a sua incidência por volta de 6,4 para cada 10 mil anestesias. Wang, em 1992, uma incidência muito menor, 0,08 para cada 10 mil anestesias. No ASA-closed claims, isso ocasionou em cerca de 3% dos processos contra os anestesiologistas, sendo que 42% dessa aspiração ocorreu durante a indução. Algumas séries, como a de Soray e de Krantz, apresentam uma incidência extremamente elevada. Cabe ressaltar que esses autores incluíram em sua amostra pacientes obstétricas, evidentemente com uma dificuldade de esvaziamento gástrico, aumentando a sua incidência, portanto. Prevenção da aspiração pulmonar. Jejum, antiácidos não particulados pela via oral pode ser uma alternativa. Bloqueadores do receptor H2 intravenoso, por exemplo, a ranitidina é também uma alternativa, e mesmo os bloqueadores da bomba de próton também podem ser utilizados na tentativa de prevenção da aspiração e, consequentemente a isso, caso ela ocorra, minimizar a sua sequela. A anestesia loco-regional é sempre uma alternativa e quando ela não ocorre, a anestesia geral, devemos fazer uma avaliação correta da via aérea e opinar por uma intubação traqueal em sequência rápida ou acordada, sendo esta mais rara de acontecer. Existem muitas discussões quanto à intubação com sequência rápida. Essas discussões, primeiramente, quanto à posição do paciente, se o paciente deve permanecer em céfalo-declive ou céfalo-aclive. Quanto à concentração de oxigênio utilizada na pré-oxigenação, se é 100% ou 50%. Alguns autores acreditam que a 100% induziria a telectasia, diminuindo o tempo de apneia. Manobra de Selig, se ela é efetiva ou não, também se discute muito na literatura quanto a isto. A indução deve se escolher com opioides e hipnóticos de ação rápida, assim como o bloqueador neuromuscular. E nunca devemos esquecer que a intubação desses pacientes deve ser criteriosa, porque a aspiração pode ocorrer também após o processo da extubação. Reações anafiláticas em anestesia.
As reações anafiláticas podem ser definidas como uma reação aguda, grave e potencialmente letal, desencadeada após repetidas exposições a um alérgeno. A anafilaxia denota uma reação antígeno-anticorpo mediada por IgE. As reações anafilactoides são semelhantes a anafiláticas, mas mediadas por outros anticorpos que não a IgE. Sua incidência nos Estados Unidos é em torno de 3,3 para cada 10 mil anestesias. Na França, um pouco menor, 1 a 2 para cada 10 mil anestesias, e na Austrália ainda menor, cerca de 0,5 a 1 para cada 10 mil atos anestésicos. Os sintomas clínicos seriam urticária, vermelhidão, broncoespasmo, hipotensão, podendo até chegar ao choque, e edema. Insuficiência respiratória e choque predominam nos pacientes anestesiados. Qual é a fisiopatologia da anafilaxia? Seria o complexo antígeno-anticorpo ligando-se à membrana dos mastócitos e esses promovendo a sua degranulação, liberando fundamentalmente histamina na circulação sanguínea dos pacientes. Os fármacos anestésicos relacionados com a anafilaxia seriam principalmente os bloqueadores neuromusculares, correspondendo a 50% dos eventos, o látex em 15% dos eventos, os hipnóticos, entre eles o propofol e outros, correspondendo a 4%, e os antibióticos, 3%. Entre eles destacam-se os beta-lactâmicos, as cefalosporinas e as penicilinas. Os opioides correspondem menos a essas reações anafilactoides, correspondendo a apenas 2% dos eventos. Deve ser lembrado também que muitas vezes esses fenômenos imunoalérgicos são secundários aos preservativos dessas soluções, como o paramino benzoico, o metilparabem e o metabisulfito, levando ao choque anafilático. Os diabéticos insulinos dependentes têm uma maior incidência de alergia à protamina, assim como os alérgicos aos frutos do mar e os pacientes vasectomizados. Trabalhadores da área de saúde portadores de espinha bífida, por outro lado, apresentam uma maior incidência de alergia ao látex. O diagnóstico diferencial é feito com choque de qualquer etiologia, broncoespasmo e angioedema hereditário. Prevenção. A prevenção da anafilaxia é feita através da avaliação pré-anestésica e a história do paciente, e impedindo a sua utilização no intraoperatório do fármaco relacionado. O controle primário, uma vez que tenha desencadeado a anafilaxia, se faz parar o agente desencadeador o mais rapidamente possível, controle da via aérea, oxigênio em altas concentrações, adrenalina e a reanimação volêmica. O controle secundário se faz com o uso de antihistamínicos, corticosteroides, broncodilatadores se for necessário e mesmo vasopressores. Falha do equipamento de anestesia. Nós entendemos como falha do equipamento a inexplicada disfunção do equipamento médico, apesar da manutenção e prévio uso sem nenhuma disfunção. E o uso indevido do equipamento é definido como sendo o erro humano, resultado da falta de preparo adequado do equipamento, manutenção ou uso incorreto pelo anestesiologista deste equipamento. No ASA Closed Clamps, nós observamos que, com relação a falhas de equipamentos, 42% foi relacionado ao circuito respiratório, 24% ao vaporizador e, numa razão menor, 13% do ventilador, 13% na linha de alimentação e 8% falha da seção de fluxo contínuo dos aparelhos de anestesia. Entretanto, quando se correlaciona o mau uso com a falha direta do equipamento, observa-se uma maior incidência dos erros de equipamento relacionado com o mau uso, ou seja, a inadequação de preparo do anestesiologista em utilizar aquele tipo de material que ele não estava habituado. A incidência estimada de falha de equipamento é por volta de 2%. Contudo, a incidência de lesão cerebral irreversível ou morte, quando esse problema ocorre, chega a 76%. Então, podemos concluir que as complicações relativas às falhas ou mau uso de equipamentos, elas são raras,
Mas, entretanto, quando elas ocorrem, elas são graves, levando a uma alta incidência de morte e lesão cerebral irreversível dos pacientes. Medidas preventivas que podem ser introduzidas para diminuir esse tipo de evento adverso. Educação continuada sobre os novos equipamentos que vêm aparecendo, permanência contínua do anestesiologista na sala, evitando procedimentos simultâneos e manter sempre os alarmes ligados dos aparelhos. Uma outra complicação é o despertar durante a anestesia, que são lembranças espontâneas pelo paciente sob a anestesia geral. Pode ser uma percepção auditiva associada à paralisia muscular ou uma percepção dolorosa, mas esta é rara, mas pode ocorrer. A sua incidência aproximada é menor do que 2% e as suas causas ainda pouco esclarecidas e variadas. As lembranças e sequelas ao despertar durante a anestesia podem ser lembranças de sons inespecíficos, são as mais frequentes, cerca de 30%. Lembranças específicas da cirurgia sem dor, 25%. Específicas da cirurgia com dor, 21%. Lembranças do bloqueio neuromuscular, 20%. E em lembranças durante a intubação traqueal corresponde a 15%. As sequelas pós-operatórias de uma lembrança intraoperatória são importantes. Ansiedade temporária, 84% dos pacientes apresentam no pós-operatório. Pesadelos, 16%. Necessidade de psicoterapia pós-operatória devido a esses pesadelos ou essa ansiedade correspondeu a 13% dos pacientes. E desenvolveram síndrome do pânico, cerca de 10% deles. Fatores relacionados com esse despertar durante a anestesia. A técnica mais frequente relacionada foi o óxido nitroso opioide bloqueador neuromuscular. Evidentemente, o óxido nitroso em baixas concentrações não foi capaz de inibir completamente a consciência dos pacientes. Hipotensão, evidentemente levando o anestesiologista a diminuir a quantidade de anestésico. Uso inadequado de fármaco, um erro na dose. A obesidade levando ao erro também da dose, a intubação difícil, consequentemente o anestesiologista esquecendo de readministrar o hipnótico, vazamento do vaporizador, falha de operabilidade do vaporizador e outras causas numa frequência menor. Quais seriam as medidas preventivas para evitar esses efeitos adversos? Alerta para a população de risco, obesos, por exemplo. Evitar o uso de opioides em grandes escalas associado a uma baixa concentração de hipnótico. Evitar o uso de óxido nitroso em grande escala também associado a uma baixa concentração de outros hipnóticos. Associar anestésicos inalados potentes e monitorização através do índice espectral. Lesão ocular. A lesão ocular ocorre mais frequentemente é a abrasão da córnea. Sua incidência é em torno de 35%. 20% sem uma causa bem definida e 16% evolui com uma lesão permanente do olho. A perda total ou parcial da visão, seja de um campo visual ou de todos os campos, a incidência é mais rara, menor do que 4%. Os fatores associados com a perda visual são os seguintes: tempo de cirurgia prolongado, cirurgias com circulação extracorpórea, cirurgia sobre a coluna em posição prona, perda sanguínea elevada, hematócrito baixo, hipotensão e doenças associadas principalmente diabetes, hipertensão e insuficiência coronariana. Isso faz crer que pacientes que apresentam algum grau de arteriosclerose, principalmente da artéria retiniana, seriam pacientes de risco. Isquemia do nervo óptico correspondeu a 81% por essas perdas visuais. A oclusão da artéria central da retina em apenas 13%. 6% a causa foi desconhecida. As medidas preventivas para esse tipo de complicação seria para alerta para a população de risco e evitar, evidentemente, uma hipotensão arterial, baixos níveis de hematócrito e, apesar de não estar diretamente relacionado à descompressão do globo ocular, esta é recomendada. Uso de forma errada de um fármaco. A incidência do uso errado de fármacos é menor do que 4%.
E nós podemos classificá-las como sendo a omissão, o fármaco que não foi administrado, a repetição foi uma extradose do fármaco, por exemplo, a reutilização de um bloqueador neuromuscular que não era necessário, substituição, no lugar do fármaco desejado é administrado outro, ocasionando graves erros intraoperatórios, inserção, o fármaco não foi administrado na hora correta, a dose incorreta, que é o erro de fármaco mais comum que existe, quando se erra a dose administrada, e a via incorreta, o fármaco foi administrado pela via incorreta. São os 6 erros de fármacos que nós podemos classificar com relação a este evento adverso. As medidas preventivas que podemos ter é a educação continuada, a identificação dos fármacos bem definida, com letras grandes, sinais visuais, identificação correta das seringas que serão utilizadas no paciente e principalmente atenção. Queimaduras. Define-se queimadura como sendo uma lesão tecidual secundária à temperatura elevada ou a presença de substância química de qualquer intensidade. As suas causas principais no intraoperatório seriam a utilização de soro aquecido, aparelhos de aquecimento diretamente direcionado ao paciente, fogo induzido pelo cautério e queimaduras diretamente realizadas pelo cautério. Nós estamos vendo neste gráfico, nesse diapositivo, a queimadura ocasionada pela colocação de um soro aquecido na tentativa de aquecer o paciente que estava hipotérmico. Medidas preventivas da queimadura térmica. Atenção no uso dos aquecedores, não empregar elevadas temperaturas, não direcionar a uma região específica do seu paciente, não empregar soro aquecido externamente, e atenção no emprego de substâncias de ignição, principalmente o álcool iodado, juntamente com o cautério. Existem vários relatos na literatura de fogo no paciente quando o cautério foi utilizado e a antisepsia realizada com álcool iodado. Queimadura elétrica pode ser evitada verificando o aterramento correto dos equipamentos e evitando sempre a corrente de fuga, que é o contato do paciente com uma substância metálica. Finalizando, a lesão neuronal, que corresponde a 21% das queixas contra os anestesiologistas. Ela pode ocorrer tanto na anestesia geral como na anestesia loco-regional. A lesão nervosa periférica e também do neuroeixo podem ocorrer, sendo que a lesão periférica é a mais comum. E delas, o nervo ulnar é o mais acometido, em cerca de 1 para cada 2.700 anestesias. Os sintomas, de forma interessante, ocorrem após 24 horas ao término da cirurgia, não imediatamente. Fatores de risco para a isquemia do nervo ulnar, lesão do nervo ulnar, seriam sexo masculino, pacientes obesos e internações prolongadas. A recuperação ocorre em 50% após 1 ano. Nós estamos vendo aqui a presença da isquemia do nervo ulnar, levando então secundária à sua lesão. O posicionamento durante a cirurgia tem que ter o cuidado de evitar esse tipo de lesão. Incidência de complicações graves agora relacionada aos bloqueios do neuroeixo. A parada cardíaca foi mais frequente na anestesia espinhal do que na anestesia epidural. E mesmo assim, nós temos ali a morte mais frequente na anestesia espinhal do que na anestesia epidural. A síndrome da cauda equina também foi mais frequente, assim como a radiculopatia na anestesia espinhal. Por outro lado, a anestesia epidural foi responsável pelo caso de paraplegia, mas também responsável por alguns casos de radiculopatia. Em síntese, com relação aos bloqueios do neuroeixo e as lesões neurológicas, nós podemos sintetizar que todos eles podem, tanto a epidural como a anestesia espinhal, podem evoluir com síndrome de cauda equina, radiculopatia e paraplegia no pós-operatório. Muito obrigado.